Você que gosta de cantar, talvez já tenha ouvido falar dos vocalizes. Vocalizes são exercícios baseados na execução de escalas ascendentes e descendentes, arpejos, saltos, melodias velozes ou notas longas, com os quais aquecemos a voz ou desenvolvemos flexibilidade, resistência, agilidade, coordenação fonorrespiratória, entre muitos outros aspectos da técnica vocal. Você já percebeu que algumas canções possuem estruturas melódicas semelhantes às dos vocalizes? E se eu te disser que é possível aprimorar o canto explorando esse tipo de canção de forma crítica e consciente, ou seja, desenvolver técnica vocal cantando? Por exemplo, é possível encontrar canções com ênfase em escalas descendentes. É o caso da valsa Eu Te Amo, de Tom Jobim e Chico Buarque. Cantar essa bela canção observando questões técnicas pode favorecer, por exemplo, o desenvolvimento de um ajuste vocal saudável, a percepção do chamado registro misto, a conexão entre os registros e o refinamento da afinação. E tudo isso, claro, integrado às escolhas estilísticas e interpretativas. Vamos falar sobre isso? Se já perdemos a noção da hora, se juntos já jogamos tudo fora, me conta agora como hei de partir. Meu nome é Marcelo Elme, sou cantor e professor de canto há mais de 30 anos e doutor em música. No decorrer desse vídeo, vamos entender por que canções como Eu Te Amo, com ênfase em escalas descendentes, podem nos ajudar a desenvolver aspectos específicos da técnica vocal. O primeiro passo é observar em detalhes essa canção. Eu Te Amo é uma valsa de Tom Jobim com letra de Chico Buarque, criada sob encomenda para o filme homônimo de Arnaldo Jabor. A canção foi lançada em 1980 no álbum Vida, de Chico Buarque, e nessa versão o intérprete dividiu os vocais com Thelma Costa, acompanhado ainda pelo piano de Tom Jobim. Depois disso, o cantor ainda gravaria uma impecável versão solo no álbum de 1995, Uma Palavra. O artesanato poético de Chico Buarque fica evidente na letra dessa canção, que é composta de tercetos nos quais predominam versos decassílabos. Nesse texto, o personagem lamenta o final iminente de um relacionamento, tentando convencer a amada de que esse afastamento já não é mais possível, devido à intensa comunhão existente entre eles. Segundo a ferramenta analítica denominada semiótica da canção, desenvolvida por Luiz Tati, trata-se de uma canção passional. Canções passionais têm como características musicais andamentos mais lentos, notas longas, amplas tessituras, ou seja, oferecem grandes desafios técnicos aos cantores. A peça se desenvolve através de dois temas contrastantes. O primeiro é baseado na escala cromática e é apresentado na parte A. A escala cromática é aquela que passa por todos os semitons. Se você estiver ao piano, tocar todas as teclas brancas e pretas, você estará tocando a escala cromática. Vamos ver um exemplo dessa escala? O segundo tema, apresentado na parte B, tem como material melódico a escala diatônica, que incorpora tanto tons como semitons. Como depois esses exemplos serão apresentados em minha voz, que é médio-aguda, a tonalidade escolhida para análise foi Sol maior.
adequada para a realização dos ajustes que eu irei comentar. A estrutura formal de Eu Te Amo é bastante incomum. Enquanto a maior parte das canções populares possui formatos como AABA ou mesmo a forma rondó ABACA, Eu Te Amo é organizada como ABCDCDC, ou seja, as partes A e B, após serem apresentadas, não voltam a se repetir. O tema da parte A utiliza a escala cromática descendente de forma sequencial, uma nota após a outra. Já o tema da parte B utiliza a escala diatônica de forma mais livre, apenas como base para uma melodia que inclui arpejos e saltos, num contorno ondulatório no qual predomina a direção ascendente. Nas últimas notas, porém, a escala cromática descendente surge brevemente, antecipando o retorno do motivo cromático na parte C. Sim, o tema da parte A também é base para o tema da parte C. Na verdade, a parte C é praticamente uma transposição integral da melodia da parte A para uma região mais grave, a ponto de alguns autores não considerarem uma nova parte, mas apenas uma variação da parte A. Assim como o tema da parte A retorna na parte C, o tema da parte B também se reflete, transformado, na parte D, porém com maior destaque para a região aguda e para o sentido ascendente. Vamos notar a semelhança entre as partes se as ouvirmos seguidamente. Então, primeiro vamos observar as partes A e C. Agora vamos ouvir na sequência as partes B e D. Já no campo da harmonia, como é comum na obra de Tom Jobim, prevalece a ambiguidade tonal, principalmente nas partes A e C. Isso porque cada nova frase é uma transposição exata da frase anterior para uma região mais grave, com as notas finais chegando a diferentes campos tonais. Assim, a frase iniciada no tom de Sol maior é concluída no tom de Fá maior. A próxima termina em Mi bemol maior e a seguinte em Ré bemol maior. A impressão que se tem é de que as modulações poderiam seguir indefinidamente. Além disso, como é comum na música brasileira pós-bossa nova, a própria formação dos acordes aponta para a politonalidade, trazendo extensões como sétimas, nonas, décimas primeiras, além de acordes de quarta suspensa ou aumentados, como nos exemplos destacados. Quem está acostumado a cantar o repertório canônico da MPB já tem experiência com acordes ricos em tensões. Então, num primeiro momento, esse tipo de acorde não costuma interferir na afinação desses cantores. Porém, estamos falando de Tom Jobim. E no caso de Eu Te Amo, além das tensões harmônicas habituais, temos a própria melodia vocal entoando dissonâncias, e muitas delas nos tempos fortes dos compassos. Por exemplo, logo na primeira nota cantada, no tom escolhido aqui, teremos a voz entoando a sétima maior do acorde Sol 7+, ou seja, Fá sustenido. Nos compassos seguintes, durante seu trajeto pela escala, a voz voltará a entoar a sétima maior dos acordes. Esse contexto pode desviar um cantor menos experiente das notas exatas, pela estranheza que a dissonância tende a provocar. Então será importante prestar atenção em cada semitom descendente.
Mas vamos notar também que o refinamento da afinação virá junto com a descoberta de um ajuste vocal mais eficiente, realizado sem esforço, pois dessa forma não teremos que lutar com as notas agudas. E o chamado registro misto é um tipo de ajuste que irá facilitar a afinação. Vamos observar como soam as primeiras 4 partes quando cantadas com esse tipo de ajuste, conhecido como registro misto ou mix. E depois vamos entender o que significa esse termo. Ah, se já perdemos a noção da hora, se juntos já jogamos tudo fora, me conta agora como hei de partir. Ah, se ao te conhecer dei pra sonhar, fiz tantos desvarios, rompi com o mundo, queimei meus navios, me diz pra onde é que ainda posso ir. Se nós, nas travessuras das noites eternas, já confundimos tanto as nossas pernas, diz com que pernas eu devo seguir. Se entornaste a nossa sorte pelo chão, se na bagunça do teu coração meu sangue errou de vez, se perdeu. No canto popular, muito se tem falado sobre o registro misto. O registro misto costuma ser apresentado como uma combinação entre os registros de peito e cabeça, resultando em uma voz com características de ambos. Mas será que de fato existe um registro misto? Vamos entender melhor esse conceito. O tema registros vocais é complexo e polêmico. Autores importantes entendem o fenômeno de diferentes maneiras e adotam diferentes nomenclaturas, e ainda não há consenso científico sobre vários aspectos envolvidos. Então, como o tempo aqui é restrito, serão apresentados conceitos básicos que permitam contextualizar o uso das escalas descendentes no desenvolvimento dos registros. Primeiro, é importante apresentar o modelo científico conhecido como fonte-filtro, desenvolvido por autores como Flanagan e Fant durante o século XX. Segundo esse modelo, a produção vocal pode ser compreendida em 2 etapas. A fonte é o primeiro nível e se relaciona com a respiração e a fonação. A respiração proverá o combustível ao ser expulsa pelo diafragma e musculaturas abdominais e intercostais. E a fonação é a própria geração do som nas pregas vocais, quando estas entram em movimento ao serem estimuladas pela pressão do ar. Nessa etapa, o som gerado ainda é muito fraco e se assemelha ao ruído de um barbeador elétrico, mas já estão ali todas as notas, assim como os harmônicos, que ainda terão que ser amplificados. É no segundo nível desse processo, denominado filtro, que o som será amplificado, na cavidade faríngea e na cavidade oral, conjunto a que chamamos de trato vocal. As dimensões do trato vocal determinarão a ressonância e o timbre, e devemos nos lembrar que essas dimensões podem ser modificadas e que cada alteração interferirá tanto na ressonância como no timbre. Também nesta etapa, o som ganhará a forma de vogais e consoantes pela ação dos articuladores, como língua, lábios e mandíbula. Isso posto, vamos investigar algumas definições de registro vocal. Segundo Sundberg, registro é a qualidade vocal associada a diferentes modos de vibração das pregas vocais. O autor reforça que os registros são, em princípio, independentes da articulação, ou seja, das frequências dos formantes. Isso quer dizer que registro vocal é um fenômeno laríngeo. Os registros se estabelecem ainda no nível da fonte, através de ajustes musculares que mobilizam as pregas vocais. Cada registro vocal abrange uma série de tons adjacentes que apresentam qualidade vocal semelhante e são produzidos por um padrão de vibração de pregas vocais equivalente.
Entre as teorias formuladas, o conceito desenvolvido pelo francês Roubaud e seus colaboradores está atualmente bastante em voga, pela objetividade com que explica os registros a partir dos diferentes mecanismos laríngeos adotados durante a emissão vocal. Os autores analisaram vozes masculinas e femininas através de novas tecnologias de avaliação, como a espectrografia e a eletroglotografia, e identificaram 4 mecanismos diferentes, a que denominaram M0, M1, M2 e M3, cada um correspondendo a um registro específico. Dessa forma, o padrão vibratório relacionado com a região mais grave da voz, de sonoridade rugosa ou crepitante, foi denominado M0. Esse registro também é conhecido como registro basal, pulsátil ou fry. Nesse caso, as pregas vocais permanecem fechadas por um longo período durante o ciclo glótico, que pode acontecer de forma regular ou irregular, inclusive com diferentes padrões vibratórios ocorrendo ao mesmo tempo. O mecanismo M1 é a popularmente conhecida voz de peito. É a voz que normalmente usamos para falar e que podemos estender ao canto. Esse registro também pode ser chamado de registro modal, denso ou pesado, entre outros termos. Nesse caso, o ciclo glótico é amplo e há grande massa vibrante, com fase fechada maior que a aberta. Na terminologia de Roubaud, tanto a voz de cabeça como o falsete são considerados M2, porque adotam o mesmo mecanismo laríngeo. Esse registro também costuma ser chamado de registro elevado, tênue ou leve. Está relacionado com os sons agudos. Nesse caso, a fase aberta das pregas vocais é predominante, com massa vibrante simétrica. Já o mecanismo M3, mais agudo que o M2, corresponde ao registro de flauta, chamado ainda de voz de apito, assobio ou whistle. Nesse caso, as pregas vocais estão extremamente alongadas e finas, com pouquíssimo ou nenhum contato. Há poucas pesquisas ainda sobre esse registro. A análise detectou também 3 descontinuidades na passagem entre os registros. Isso significa que se entoarmos um glissando, ascendente ou descendente, sempre haverá quebra vocal. Essa quebra pode ser minimizada por determinadas manobras e se tornar imperceptível, mas não será suprimida. E há o registro misto, mistura de M1 e M2. Só que, fisiologicamente falando, não há comprovação de que exista um modo de vibração de pregas vocais específico para o chamado registro misto. Porém, esse termo aparece na literatura do canto há muito tempo, do canto lírico ao popular. No canto lírico, por exemplo, há o conceito de subregistros dentro de um mesmo registro, acessados através de passagens. Então, como explicar essa sensação e essa sonoridade? Embora Sundberg afirme que os registros são, em princípio, independentes da articulação, uma interpretação mais abrangente observa os registros não somente a partir do mecanismo fonatório empregado. Alguns teóricos defendem que no mix estaria envolvido um conjunto de fatores, como o ajuste equilibrado de TA e CT, manobras de articulação do trato vocal, e até um controle apurado em relação ao grau de intensidade no fechamento das pregas vocais, o chamado modo de fonação. No caso do registro misto, haveria um contato mais suave de pregas vocais ainda em M1, que normalmente apresenta um contato mais firme, ou um contato mais firme em M2, que normalmente apresenta um contato mais suave. Sim, porque além de tudo que foi dito, o registro misto ainda pode ser classificado como mix peito ou mix cabeça. A voz mista de peito tem como mecanismo principal M1, porém o contato entre as pregas vocais é mais suave, produz agudos de peito mais leves do que o esperado. O contrário acontece na voz mista de cabeça, em que o mecanismo principal é o M2, porém com um contato mais firme das pregas vocais, resultando em uma voz de cabeça mais potente e com mais harmônicos. A percepção do registro misto pode ser a chave para o desenvolvimento de um belting saudável.
Após a exploração de uma emissão mais leve por toda a tessitura, também será possível construir uma voz mais potente, mas desta vez sem tensões. Então, vamos agora conectar técnica e repertório? Quem já estudou canto, certamente se lembra dos diversos vocalizes realizados com escalas descendentes. Isso não é aleatório. Existem motivos específicos para a existência desses exercícios. O especialista em voz infantil Henry Leck, por exemplo, sugere que os vocalizes de aquecimento comecem em padrões melódicos descendentes, priorizando os agudos. Esse autor afirma que a tendência, ao se iniciar uma frase já no agudo, é adequar a voz a uma emissão confortável, utilizando um registro mais leve. Diferentemente, quando se entoa uma escala ascendente iniciada no registro de peito, é comum mantê-lo nos agudos até o limite, evitando a passagem, e isso, em algum momento, pode exigir grande esforço vocal. Roubaud e colaboradores observaram, na região de passagem de M1 para M2, uma zona de sobreposição central que pode ser cantada tanto em voz de peito como em voz de cabeça. A quebra vocal tende a ocorrer em um ponto dentro dessa região. Porém, a pesquisa observou que há uma tendência para que a transição de M2 para M1 ocorra em uma frequência mais grave do que de M1 para M2. O que confirma que as escalas descendentes tendem a favorecer a manutenção de um registro mais leve por maior tempo. Para pedagogos como Richard Miller, o equilíbrio muscular dinâmico necessário para garantir a entrada na região aguda pode ser adquirido somente por notas cantadas no fim da região aguda da zona de passaggio. Ainda, segundo o autor, trazer a voz de cabeça para baixo até o registro grave é uma técnica para combinar registros. Além disso, Miller afirma que alguma sensação de cabeça deve estar sempre presente durante toda a escala, dos agudos aos graves, mesmo em vozes masculinas, independentemente da categoria vocal. Pois bem, sendo assim, as escalas cromáticas descendentes presentes na canção Eu Te Amo são uma excelente ferramenta pedagógica no que diz respeito ao desenvolvimento de uma emissão vocal mais leve e sem esforço. As partes A e C de Eu Te Amo, que começam em notas agudas e descem por intervalos de semitom, são eficientes para se explorar um registro misto e mesmo a passagem do registro de cabeça para o de peito. E com notas tão próximas, ainda é possível explorar a homogeneidade vocal, buscando preservar o mesmo timbre conforme a voz avança para os graves. Podemos utilizar para essa pesquisa, inclusive, tons cada vez mais altos, observando, claro, qualquer desconforto que possa ocorrer. Ao cantar essa canção, também é possível aprimorar a percepção e a qualidade da afinação. Como observamos na análise harmônica, a própria harmonia pode desviar o cantor da afinação caso esse não esteja familiarizado com os acordes e com a própria escala cromática. Porém, a própria prática de cantar canções elaboradas contribui para a solução desse problema, pois o cantor passa a se familiarizar com esse ambiente harmônico, tornando-se menos suscetível às estranhezas. Podemos encontrar outras canções baseadas em escalas descendentes, mas no caso dos padrões descendentes cromáticos, será mais fácil encontrá-las na MPB e no jazz. Por isso, independentemente do estilo que cantores e cantoras escolham para suas carreiras, é importante que no momento do estudo explorem repertórios mais exigentes. Com certeza trarão benefícios. Mas agora, que já falamos bastante de afinação e de homogeneidade de timbres, vamos desconstruir tudo isso. Por quê? No canto popular, esses conceitos são bem relativos. No caso do timbre, não há a menor necessidade de se priorizar um único timbre. O repertório de sonoridades utilizadas no canto popular inclui diversos coloridos timbrísticos numa mesma voz, quebra proposital de registros e até distorções vocais. Ou seja, o treino da homogeneidade vocal é importante apenas para ampliar nossas ferramentas interpretativas e não para engessar nossas vozes. É muito importante ter isso em mente.
E no caso da afinação, isso também é relativo. Isso porque o canto popular inclui a presença do canto falado, que ao ser incorporado à melodia desviará as notas da afinação temperada. Apesar disso, o estudo da afinação é muito importante, na medida em que nos dará a confiança necessária para permear a melodia de gestos vocais sem perder a linha melódica principal. Gestos vocais? TA e CT? Modos de fonação? Muita coisa ficou por explicar. E é por isso que os próximos vídeos serão dedicados a esses e outros assuntos relativos ao canto popular, mas principalmente as ferramentas pedagógicas que podem ser encontradas no próprio repertório. Os arranjos de piano ouvidos na introdução e na vinheta são de autoria e execução de Manuel Sanches. O violonista e arranjador que me acompanhou em Eu Te Amo é o Haroldo Outa, que possui um canal com playbacks de música popular, inclusive com o playback da música analisada aqui. A canção foi gravada no estúdio Sound Up, com produção do Mauro Giuliani, e os links desses artistas estão logo abaixo. Se você chegou até aqui é porque se interessou pelo assunto. Então, inscreva-se no canal, curta, compartilhe e acione o sininho para receber as notificações sobre os novos vídeos, porque tem muito mais a seguir.